Nesse momento, você já deve ter considerado que testadores de isolamento permitem testar falhas em isolamento elétrico sob condições controladas, como o teste de pressão em uma tubulação. Testadores de isolamento permitem que você determine a integridade de cabos, enrolamentos de motores e transformadores e diversas instalações e equipamentos elétricos. Os testadores são essenciais em qualquer sistema elétrico para uma operação adequada e segura dos equipamentos de acordo com os padrões da indústria IEEE 432.000 e outras organizações reconhecidas. Comece por fazer uma lista dos equipamentos que precisarão ser testados quanto ao isolamento e anote as tensões nominais ou de funcionamento que podem ser encontradas na placa de identificação do equipamento e estipule o número aproximado de testes de isolamento que você planeja fazer anualmente. Dependendo do fabricante do equipamento, a tensão de saída aplicada deve ser baseada nas recomendações dos fabricantes. Para isso, selecione um instrumento que fornecerá a tensão de teste de saída necessária. Caso as recomendações dos fabricantes não estejam disponíveis, a International Electrical Testing Association, NETA, fornece orientação e valores de tensões de teste e de isolamento mínimo recomendados. Como todos os circuitos e equipamentos devem ser verificados sem estarem energizados antes de conectar um testador de resistência de isolamento ao equipamento, frequentemente é menos prático carregar um DMM para medir a tensão e o testador de resistência de isolamento a vários locais. Por isso, considerar o ambiente de teste e outros possíveis usos para o testador de isolamento permitirá fazer a escolha adequada para a sua aplicação, eliminando a necessidade de transportar diversas ferramentas quando apenas uma pode dar conta do recado. O teste de resistência de isolamento oferece um valor qualitativo sobre a condição do isolamento do condutor e o isolamento interno de diferentes peças do equipamento elétrico. Por permitir testar falhas em isolamento elétrico sob condições controladas, como o teste de pressão em uma tubulação de água, os testadores de isolamento são usados para determinar a integridade de cabos, enrolamentos em motores e transformadores, mecanismo de distribuição, instalações elétricas. Alguns testadores de resistência de isolamento podem ser programados para realizar testes necessários para considerar todas as correntes. Um teste de absorção dielétrica verifica as características de absorção de um isolamento úmido ou contaminado. A medição da corrente de polarização e da corrente de fuga são determinantes importantes da condição de contaminação e geral do isolamento e deveriam ser parte do programa de manutenção de rotina com a comparação das leituras recentes com as anteriores. O principal a ser lembrado em um teste de isolamento é que alterações são indicativos de possíveis problemas. Uma pequena mudança de 1.2 GΩ para 1.1 GΩ é considerada mínima, mas uma alteração de 25% exige maior investigação e em uma alteração de 50% requer ação imediata. Quando medida regularmente, em combinação com outros métodos de teste, como a medição de temperatura por meio de termografia ou mesmo o teste de vibração em motores, pode oferecer uma compreensão mais completa da condição e confiabilidade do equipamento. Como dependem do nível de experiência, qualquer instrumento é tão bom quanto o conhecimento e experiência do usuário. Por isso, garanta que o testador de isolamento atenderá às necessidades da aplicação, incluindo a saída de tensão e outras funcionalidades necessárias para atender a aplicações relevantes. Mas é muito importante que seja fornecido treinamento para os usuários que realizarão os testes. Para obter mais informações sobre resumos técnicos e notas de aplicação de testadores de isolamento, visite nossa página sobre isolamento em fluke.com. Antes de realizar qualquer teste, garanta que o procedimento de bloqueio e identificação apropriado seja seguido.
Alguns testadores de resistência de isolamento têm um tipo integrado de sistema de alerta que informará aos técnicos quando a tensão estiver presente no circuito. Como todas as ferramentas de teste, testadores de resistência de isolamento devem ser classificados para suas aplicações, adequados ao ambiente no qual operarão e testados pelo Nationally Recognized Testing Laboratory, NRTL. Se também for usado como multímetro, o testador de resistência de isolamento deve ser classificado por categoria. Os terminais de teste devem ser duráveis, classificados e testados. Para obter mais informações sobre segurança, visite nossa página no Programa de Segurança Elétrica da Fluke, em fluke.com. Sumário. Selecionar o testador de resistência de isolamento correto proporciona eficiência, precisão e registros completos da manutenção ao longo do tempo. Faça uma lista dos equipamentos que exigem teste de resistência de isolamento. Determine as tensões de teste necessárias para o equipamento e o isolamento. Identifique o ambiente de teste. Pondere com cuidado qualquer recurso especial que seja necessário. Analise o nível de experiência dos técnicos e examine os recursos de segurança do equipamento de teste. Um testador de resistência de isolamento é uma ferramenta valiosa para eletricistas, engenheiros e técnicos em HVAC, mas somente se ele for o testador de resistência de isolamento correto para o trabalho.